No mundo onde os humanos podem viver para sempre, eles usam o tempo como dinheiro e quando o tempo de vida da pessoa acaba, ela morre na hora. Se você quer um resumo de Stranger Things, The Boys ou Peaky Blinders, comenta a frase "eu quero" e deixa teu like porque a meta é de 10 mil likes. Comenta aí embaixo qual que é o seu filme favorito. Will é um homem humilde que vive num mundo onde o tempo de vida é a moeda global e a imortalidade é possível, mas para alcançá-la é preciso pagar um alto preço. A mãe de Will trabalha na instituição financeira Waze, que disponibiliza crédito de tempo para os cidadãos. Logo após receber os parabéns por estar completando 50 anos, ela comenta com Will sobre as finanças da casa e diz que vai ficar fora por 2 dias por causa do trabalho. Por estar com o tempo contado para pagar as contas, Rachel pede para que seu filho a espere no ponto de ônibus para que quando chegasse do trabalho, Will doasse um pouco do seu tempo, senão não daria para ela chegar em casa. Após isso, Will promete uma comemoração quando ela chegasse, só que sua mãe oferece ao seu filho 30 minutos para um almoço decente e Will aceita o tempo estendendo seu braço. Chegando na cafeteria da empresa onde trabalha, percebe que o preço do café subiu e o que antes era 3 minutos passou a ser 4 minutos, mas sem outra escolha, Will pede 2 cafés e segue com seu colega para o serviço. Após o trabalho na fabricação de coletores, Will segue a fila para receber o pagamento, só que nota que o pagamento estava bem menor do que o normal, então diz para o funcionário que sua produção só aumentou desde a semana passada. Mesmo dizendo isso, não adianta nada e ele resolve ir até um bar. Nesse bar ele encontra com seu colega de trabalho Borel, que tá completamente bêbado dizendo sobre um homem que tá pagando drinks para as pessoas. Borel diz que aquele homem tem 1 século de vida, mas Will ignora dizendo que eles têm que ir embora dali. Will vê o tempo correndo no braço do homem que se chama Henry e logo atrás dele é um rapaz que tá o encarando muito, fazendo uma ligação. Percebendo o perigo que o homem tava correndo, Will vai na sua direção avisando que não é seguro ele tá ali com todo aquele tempo e orienta pra sair do bar, porém ele ignora e continua bebendo. De repente, homens armados invadem o bar, fazendo com que todos os clientes saíssem correndo dali. Entre as pessoas correndo, Borel puxa Will pra saída dos fundos dizendo que os homens são os Homens Minutos, uma gangue que atua na região roubando o tempo das pessoas. Will decide espiar de longe a movimentação e ver o que ia acontecer com um homem que tem 1 século de vida. O líder do grupo chamado 40 diz ter um interesse no tempo valioso que o homem carrega no seu braço, assim propondo uma luta pelo tempo de vida do homem. Afirmando ter 75 anos, o líder diz que poderia ser derrotado, porém o rapaz desafiado pede licença e vai até o banheiro vomitar. Um dos homens da gangue o acompanha e dá de cara com Will, que bate a porta contra o rapaz, o fazendo desmaiar. Ele pega o homem misterioso e corre dali o mais rápido possível. O líder percebe e manda seus homens irem atrás deles, então Will corre para os fundos conseguindo barrar a porta de saída com uma caçamba de lixo. Eles continuam correndo enquanto a gangue entra dentro de um carro e começa a perseguir os dois que estão a pé. Eles pulam um portão de ferro para despistar a gangue, assim ganhando tempo de entrarem num prédio abandonado. A gangue chega no local onde os dois se esconderam, mas não sabem onde exatamente Will e o homem estão escondidos, então eles também resolvem entrar no prédio. Dentro do prédio, Will pergunta se Henry estava ficando louco, então o homem resolve se apresentar dizendo ser da cidade dos ricos e que depois de tanto tempo vivo ele só queria descansar em paz. Henry explica que nem todas as pessoas podem viver para sempre porque não teria mais espaço na Terra e esse é o motivo de ter as zonas de separação entre quem tem mais e menos tempo. No dia seguinte, Will acorda sozinho e percebe que agora ele tá com 1 século de vida. Olhando pela janela, consegue ver Henry sentado na beira de uma ponte enquanto espera o seu tempo acabar. Will tenta correr, mas era tarde demais e o tempo de Henry acaba enquanto ele cai da ponte. Deixe seu F nos comentários pelo Henry. Will se encontra com seu amigo Borel e levanta a manga da sua blusa, mostrando o tempo que ele ganhou do homem do bar. Como os dois têm 10 anos de amizade, Will dá 10 anos do seu tempo para Borel. A mãe de Will tá saindo do trabalho e entra no seu ônibus, porém o motorista diz que o preço da passagem aumentou de 1 hora para 2 horas. Rachel diz que tem apenas 1h30 de tempo e pergunta se poderia pagar assim que chegasse, porque seu filho ia estar esperando no ponto, só que o motorista não aceita e nenhum passageiro está disposto a dar o seu tempo para a mulher. Ela desce do ônibus preocupada porque se fosse a pé até em casa seriam 2 horas de caminhada, então ela resolve ir até o banco onde trabalha, só que estava fechado, então ela decide começar a correr. Parado no ponto, Will percebe que o ônibus da sua mãe chegou, só que ela não estava lá. Percebendo o que aconteceu, Will corre pelo caminho que sua mãe faz e depois de muita correria eles se veem de longe, só que não dá tempo e Will
Will vê sua mãe morrer na sua frente. Deixe seu F nos comentários pela mãe do Will. A polícia, conhecida como Guardiões do Tempo, encontram o corpo de Henry e se perguntam do porquê um homem com 1 século de vida acabou morrendo no distrito mais pobre. A teoria deles é que Henry foi morto e teve seu tempo roubado. O agente Raymond nota que tem uma câmera de segurança e ela registrou Will no local em que Henry morreu. Agora, com 1 século de vida restante, Will chama um carro particular para ir em direção à cidade dos ricos. Assim que chega na cidade dos ricos, uma jovem mulher o observa chamada Sylvia Weiss, filha de um grande rico dali. Will não dá muita atenção, entrando direto pro hotel e na recepção reserva uma suíte que custa 2 meses do seu tempo. Os detetives analisam as filmagens da câmera da ponte, encontrando Will correndo nas imagens. O caso chama a atenção dos agentes por não se tratar apenas de um roubo de horas ou de dias, mas sim de 1 século. Raymond diz que ninguém ficaria na cidade dos pobres com todo aquele tempo, então provavelmente o suspeito fugiu da cidade. Will decide ir até o cassino do hotel, só que a atendente diz pra ele vestir roupas melhores antes de ir pra lá. As investigações continuam e, checando a câmera da fronteira, os agentes descobrem que um homem passou da cidade pobre pra cidade rica do dia pra noite. No cassino do hotel, Will joga pôquer com o magnata Philip Weiss, que tá rodeado por 4 seguranças. De repente chega a filha do magnata Sylvie, que aparece pra acompanhar a partida junto do seu pai. Depois de quase perder, Will é convidado por Sylvie pra ir em uma festa na casa do seu pai e ele aceita. No outro dia, Will compra um carro pelo valor de 59 anos e vai com ele até a casa de Sylvie. Lá ele é apresentado pra avó e pra mãe de Sylvie, todas elas idênticas por serem praticamente imortais. Os dois vão dançar juntos no salão e ela diz que não gosta de ser rica porque os ricos não aproveitam a vida, então Will dá a ideia deles irem até a praia. Os detetives estão olhando para as filmagens de uma câmera da mansão de Philip e acabam encontrando Will entrando dentro do seu novo carro. Raymond diz que o suspeito está apenas a 1 hora à frente deles e assim iniciam uma operação para encontrarem Will. Chegando na praia, os dois mergulham no mar, só que nessa hora o pai de Sylvie aparece procurando pela filha e eles se escondem atrás de umas pedras. Eles voltam pro cassino, só que de repente a polícia invade a casa, cercando Will, mandando ele ficar parado. Numa sala do 2º andar, Raymond pergunta como Will conseguiu todo esse tempo e ele responde que recebeu de um homem chamado Henry, só que o investigador acredita que na verdade Will roubou esse tempo de Henry e por isso confisca todo o tempo dele. Will espera os guardas se distraírem, nocauteando todos eles, só que acaba sendo cercado ao tentar fugir da casa. É aí que ele pega Sylvie como refém, saindo pelos fundos da cozinha, golpeando o manobrista e pegando seu carro, assim conseguindo fugir da casa, só que os agentes vão atrás. Na perseguição, Raymond faz o carro de Will rodar na pista, só que mesmo assim ele continua a fugir de ré, fazendo com que o Raymond batesse num caminhão, conseguindo despistar de vez a polícia. Quando passam pela estrada, os pneus do carro são furados e eles acabam sofrendo um acidente, ficando desmaiados. Foi uma armadilha feita por ladrões da região que se aproximam e roubam todo o tempo de Sylvie, que tá desacordada. Quando acorda, Sylvie percebe que foi roubada e diz que tudo aquilo era culpa de Will, mas ele diz que daria um jeito de pegar o tempo dela de volta. Chegando na cidade dos pobres, Will corre até a casa de Borel, mas chegando lá são atendidos pela esposa, que diz que Borel faleceu por causa da quantidade de tempo que Will tinha dado pra ele. Eles vão até um lugar de compra e venda oferecendo os brincos de Sylvie em troca de tempo e o comprador dá 48 horas pelos brincos. Ele vai até o telefone fazendo uma ligação pro agente Raymond dizendo que só vai libertar a refém em troca de 1000 anos distribuídos para todos os cidadãos da cidade pobre. Raymond avisa do pedido de Will para libertar a garota, só que Philip não aceita, mas a sua esposa diz que sua filha estava correndo perigo e eles tinham que aceitar. O dia amanhece, Will observa da janela a movimentação que tá na fila do banco onde o pai de Sylvie deveria ter enviado os 1000 anos, só que Philip não cumpriu com sua parte do acordo e não enviou o tempo para as pessoas. Sylvie vai até o telefone para ligar pro seu pai, só que percebe Raymond apontando sua arma para Will e atira contra o agente. Caído no chão, Will nota que Raymond tem apenas 3 horas restantes e dá 4 horas de presente só pro policial não morrer. Eles fogem de carro dali, mas logo depois trocam de carro para confundir a polícia. Na televisão, os dois assistem a notícia da fuga deles e Will diz pra Sylvie que ela poderia ir embora, só que ela recusa, decidindo ficar com ele até o final. Já recuperado, Raymond vai até Philip dizendo que a sua filha na verdade não é uma refém e não quer ser resgatada, então agora ela também se torna uma procurada do governo. Enquanto isso, Sylvie aprende a atirar e pergunta o que Will faria se tivesse todo o dinheiro do mundo, e ele diz que distribuiria para a população pobre. Eles então entram num caminhão e invadem o banco, pegando todos os dispositivos de tempo
e avisam para a população que agora todo aquele tempo era de graça, fazendo com que todos peguem os dispositivos do banco. A viúva de Boreal encontra um dispositivo do tempo que Will deixou para ela e ele também deixa outro para uma garota chamada Maya enquanto ela estava dormindo. Depois ele entrega o dispositivo de tempo para que um funcionário do banco distribuísse para toda a população. Will e Sylvie vão pro hotel, enquanto do lado de fora os policiais cercam o lugar. Eles saem do quarto começando a correr para fugir e durante a fuga sobem num telhado trocando tiros com o agente Raymond. Correndo na direção do ponto de ônibus, eles somem da vista da polícia e conseguem fugir. No outro dia eles vão em um outro hotel e alugam todos os quartos de um único andar. Enquanto isso, a gangue do tempo interroga a população, querendo saber quem que tá distribuindo tempo para as pessoas, e um cara diz que sabia porque ele tentou se hospedar num hotel, mas um homem chamado Will alugou todos os quartos do andar. Então a gangue invade o quarto do hotel, conseguindo cercar os dois. O líder da gangue ordena para que Will jogue um jogo com ele muito conhecido, que quem perdesse teria todo o seu tempo zerado. Sem muitas escolhas, Will aceita jogar e, aplicando a mesma técnica que aprendeu com seu pai, ele vence o líder e acaba com todos os membros da gangue. Já no local do crime, Raymond ordena para que capturem Will vivo ou morto. Enquanto os dois estão no alto do prédio, Sylvia tem uma ideia para eles finalmente conseguirem quebrar o sistema e pede a confiança de Will porque pro plano dar certo eles teriam que se render. Philip e seus seguranças são surpreendidos por Sylvie, que aparece dizendo querer se entregar apenas pro seu pai. Só que Will se infiltrou de segurança disfarçado, fazendo Philip ser rendido e levado pro seu escritório no prédio. No escritório eles entram dentro de um cofre pegando o dispositivo de tempo que contém 1 milhão de anos. O homem diz que aquilo não ajudará as pessoas e que distribuir 1 milhão de anos para a população quebraria totalmente o sistema, mas essa era a ideia dele. Só que Philip diz que para poucos serem imortais, muitos precisam morrer. Will responde que ninguém pode ser imortal se uma única pessoa tiver que morrer para isso, então eles saem do escritório deixando Philip trancado lá dentro. O alarme toca e Raymond chega até o cofre descobrindo que 1 milhão de anos foram roubados. Will e Sylvie estão no carro indo em direção à cidade pobre quando Raymond alcança eles. Na fronteira da cidade, os policiais fazem barreira na intenção de impedir a passagem dos dois, só que mesmo assim eles conseguem passar pela fronteira chegando até a cidade, só que Raymond consegue bater no carro deles. Will entrega a cápsula de tempo para sua amiga Maya, enquanto Raymond sai do carro, mas não consegue capturar os dois porque as pessoas se aglomeraram para dar tempo deles fugirem, assim dando a vantagem de Will e Sylvie correrem até a fronteira da cidade. Descendo do carro, Raymond corre na direção dos dois e consegue cercar o casal, só que ele acaba esquecendo do pouco tempo que tinha e ele acaba se esgotando, fazendo o agente morrer na hora. Deixe seu F nos comentários pelo Raymond. Vendo que estão com pouco tempo, eles correm pro carro do policial e o Will consegue pegar o seu tempo de volta. Ele volta correndo na direção de Sylvie, que vem logo atrás, e no último segundo consegue transferir o seu tempo para ela. Philip recebe várias ligações, mas não atende nenhuma, dizendo pro seu segurança que tá tudo arruinado. No noticiário, vemos os cidadãos indo pra cidade dos ricos, comprometendo o sistema. O casal então invade o Banco Central, roubando as cápsulas de tempo que restavam, assim quebrando o sistema completamente. Agora vai começar a batalha de filmes. Eu vou dar duas opções de filmes e você vota nos comentários dizendo se você quer a opção 1 ou 2. O primeiro filme se chama João e Maria, que foram abandonados pelos pais na sombria floresta e acabaram indo parar na casa de uma malvada bruxa. O trauma foi tão grande que quando cresceram eles se tornaram caçadores de bruxa. O filme número 2 se chama Assassination Classroom. Nela, um professor alienígena vai pagar 400 milhões de reais pro aluno que conseguir o destruir, só que se não conseguirem ele vai destruir o planeta Terra. E aí, vai escolher a opção 1 ou 2? Comenta aí embaixo nos comentários.